dizia ela a mim, como mãe do Glauber. Ela dizia, em geral, nós mulheres do povo nos sentimos assim, né? Mãe do Glauber. Imaginemos eu fui companheira da Saudade, a mãe do Glauber, prefeita de uma cidade do interior do Rio, companheira do meu partido, do PSB, também era o mesmo partido do Glauber, de vê-la, no final de sua vida, ser agredida verbalmente por bandidos. Esse movimento é um movimento de bandidos que vive a provocar diferentes lideranças políticas a pretexto de aparecer. Eles não aparecem senão cometendo situações, crimes como esse. Eu não teria, companheiros e companheiras, argumentos mais convincentes, mais competentes na defesa do Glauber e do seu mandato do que já foi feito nessa sessão hoje. Todas as intervenções se fizeram numa linha muito competente do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, e eu não me sentiria em melhores condições de fazer a defesa por esse ângulo do que foi feito aqui nessa sessão. Então, eu não entendo que haja necessidade de mais argumentos nessa área para convencer os membros dessa comissão que vão ter a responsabilidade histórica, a responsabilidade política de julgar um mandato popular nessa casa. Companheiros, companheiras, eu fui a primeira deputada que recebi o Glauber no seu primeiro mandato. Ele chegava aqui na Câmara, jovenzinho, e foi para a comissão onde eu atuava, que era a Comissão de Comunicação, Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Bem jovenzinho. Ele é jovem ainda, mas bem mais jovem. E eu tive a impressão de que era um menino que vinha aprender. Eu comecei a aprender com o Glauber desde aquela primeira reunião dele na Comissão de Comunicação, Ciência e Tecnologia, onde nós trabalhamos muito tempo. E foi a partir daí que a nossa parceria, a nossa convivência e o nosso compromisso político se instalou até os dias de hoje. Por isso eu me sinto, pessoalmente, como companheira e amiga da Saudade de tua mãe, e como companheira sua nessa casa há muitos mandatos, o que está ocorrendo com você. Os argumentos todos que foram usados aqui, a favor e contra, não tocam no essencial. É que você incomoda, Glauber. As pessoas que cometem crimes éticos nessa casa não aguentam mais você, querem se livrar de você. Porque você é consequente, você é competente e você é íntegro. E isso não suportam os criminosos que usam a política no seu próprio interesse e não respeitam a decisão soberana de quem os elege. Esse processo não vai ser mais um processo, vai ser o processo que vai determinar historicamente a relação entre a sociedade civil e o Congresso Nacional. Não dá mais para manter a relação entre a sociedade civil e a sociedade política, a qual nós pertencemos no Legislativo, sem haver um compromisso com o originário do poder, uma democracia, que é o poder popular. Quem confere mandatos, quem vota e escolhe representantes no Legislativo e no Executivo, numa verdadeira democracia, é o dono do mandato. Ninguém tem o mandato do Glauber, nem mandato de nenhum de nós, a não ser o eleitor e quem o mandou para essa casa. É que o nosso sistema democrático é um sistema imperfeito. Aproveitemos, portanto, esse debate que está se fazendo com muita profundidade e com muita competência por muitos que aqui vieram, sobretudo os nossos companheiros que conhecem o Glauber,
que tem com ele um compromisso político de nos mantermos fiéis ao povo, ao representá-lo nessa casa, para que seus direitos sejam assegurados. Então, meus companheiros, minhas companheiras, meus senhores e minhas senhoras, é insuportável acompanhar essa sessão aqui e reiterar o resultado que saiu da comissão do Conselho de Ética, por um relator que cometeu um crime e que não foi sequer julgado, processado, que é o Paulo Magalhães. Eu estava nessa casa em 2001, quando um jornalista, Quincas Muniz, de Salvador, esteve aqui com um grupo de deputados estaduais para apresentar um livro que ele estava publicando e que não agradava ao deputado Paulo Magalhães. E o Paulo Magalhães, ao invés de travar um diálogo com o autor daquele livro, que tratava, evidentemente, de um tio, ou de um irmão, ou de um tio do Paulo Magalhães, ele simplesmente o agrediu fisicamente. E o diário da Câmara, dessa data, de 5 de abril de 2001, consta o meu pronunciamento denunciando essa violência e denunciando a necessidade de se julgar eticamente o comportamento do deputado Paulo Magalhães. Aí, de repente, eu me vejo também no Conselho de Ética com um companheiro fidelíssimo aos seus compromissos políticos, e a ética na política está sendo julgado e o seu mandato, né, sumariamente cassado. Eles já decidiram sobre os destinos do teu mandato, que não é teu, é do povo do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro tem que ser consultado o que acha do que está acontecendo nessa casa em relação ao mandato dele, que você os representa aqui nessa casa. Esperemos que esse debate não só reveja a injustiça que se comete nessa decisão do Conselho, e que tudo indica tende a ser mantido pela Comissão de Constituição e Justiça, que isso sirva para que a sociedade avance na compreensão do que é uma democracia. O originário do poder numa democracia não é o parlamentar, é o povo soberano que escolhe e que tira mandatos, e não o Conselho de Ética contaminado por ódio, por vingança, que é o que está acontecendo com você, meu companheiro de luta, Glauber Braga. Estamos aqui com você. Você está, antes de qualquer discussão que se fizesse, na posição desses que te condenaram no Conselho de Ética. Você já foi condenado pelo que você está fazendo na casa, a tua coragem, a tua fidelidade ao mandato, a tua integridade, a tua competência, a tua bravura, a tua coragem. Você é um homem corajoso, você não teme, por isso eles não te suportam. Eles querem se ver livre de você, mas o povo brasileiro vai dizer não a isso. Nós estamos percorrendo esse país afora e vamos fazer isso durante o tempo que nos resta, os meses que nos foram designados, para reverter essa decisão, não pelas mãos de deputados que não têm compromisso com a democracia, nem muito menos com o poder popular, mas reverter na política e dizer não a essa condenação sumária de um mandato popular, dignamente representado e defendido e exercido de forma exemplar nessa casa. Chegar à minha idade, do 7º mandato, e me ver, né, nessa situação de assistir a isso, é insuportável. Eu espero que eu não parta antes de ver corrigida essa injustiça. Houve cabras marcados para morrer, como o João Pedro Teixeira, assassinado pela ditadura militar por lutar pela reforma agrária. Nós estamos nessa sala, diante de um quadro onde o arte da independência estava para ser enforcado, porque defendia a independência e a soberania do Brasil. Por favor, conceda mais tempo. Vamos de comemorar sua data, 21 de abril. Tudo isso faz parte da história política desse país e tem que ser resgatado. É uma memória
que serve de inspiração e serve de referência para os novos, atuais e os próximos, futuros representantes do povo nessa casa. Portanto, o mandato do Glauber é intocável, porque ele não deu nenhum motivo para ver não o seu mandato, mas o mandato do povo do Rio de Janeiro sendo cassado sumariamente, injustamente, nessa casa, por essas comissões. Também não suporto que a Comissão de Constituição e Justiça abdique de suas prerrogativas e fazê-lo de forma isenta. O julgamento que está fazendo aqui é inaceitável. Já não foi aceitável a decisão sumária do Conselho de Ética, sem condições objetivas de justificar a decisão que tomou. Muito mais essa Comissão de Constituição e Justiça. Eu não sou membro dela, mas não me conformo de ver como essa comissão se comporta de forma absolutamente omissa. Não, vocês não estão aqui para julgar o que foi definido pelo Conselho de Ética. São os aspectos legais, formais, da justiça, que é a prerrogativa própria dessa comissão. Portanto, senhor presidente, agradeço a oportunidade de não ser membro dessa comissão, poder me manifestar. Eu sou representante do povo. Eu zelo pela democracia. Eu vivo pela democracia. Toda a minha vida foi dedicada à democracia popular. O soberano povo exercendo o poder em todos os espaços de poder dessa sociedade. Portanto, Glauber, você fica, porque o povo brasileiro quer que você continue a representar o povo do Rio de Janeiro nessa casa. Obrigado.